Pronto, hoje nós vamos terminar o capítulo 6, né, do Evangelho de João. E para contextualizar, né, o que é que a gente viu antes? O capítulo 6 do Evangelho de João começa com um milagre. Qual é esse milagre? Vamos lá. Qual é o milagre extraordinário, né, que acontece no início do capítulo, que a gente já viu? Multiplicação dos pães e peixes, né? E depois acontece outro milagre, em que Jesus, ele faz o quê? Ele anda sobre as águas, isso. E como a gente tem visto, né? Eu sempre repito isso, porque eu acho isso maravilhoso, né? Os milagres são sinais, porque o objetivo de todos os milagres é revelar, na verdade não só dos milagres, também dos milagres, mas de toda a Bíblia. O objetivo da palavra de Deus é revelar Jesus, quem ele é e o que ele veio fazer. Então Jesus, ele vai se revelar como quem? Como quem? Depois da multiplicação de pães e peixes, ele vai dizer que ele é quem? Ele é o quê? Ele é Deus, né? Através de uma afirmação que ele repete várias vezes. Eu sou o pão da vida. E ele fala isso várias vezes durante esse capítulo, a gente viu. Semana passada, a Valesca falou do discurso duro de Jesus, que agora os discípulos se sentem incomodados. Quem pode dizer qual foi esse discurso que incomodou tantos discípulos? Que eles, o primeiro versículo que a gente leu aqui, né, diz, lá no 60, né? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Qual é esse discurso que é tão duro que os discípulos não estavam aguentando ouvir? A Valesca falou na semana passada. Quem lembra? Jesus, ele fala algo que incomoda profundamente aquela multidão, né? Isso. Jesus vai dizer ali, né, para aquela grande multidão, que quem não comer da carne dele, beber, né, do sangue dele, não pode ter vida eterna, né? É um discurso desafiador que incomoda muito aquela multidão. Porque, na verdade, a multidão não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Mas vocês entenderam? A Valesca falou. A Valesca falou muito bem sobre isso, né? O que é que quer dizer comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Jesus estava estimulando o canibalismo, né? Eles entenderam assim, né? Como é que pode comer a carne, beber o sangue? Para eles era absurdo aquele discurso de Jesus. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer? Porque até hoje tem pessoas que entendem, né? A Valesca até falou que através da ceia, né? Eu estou comendo a carne de Jesus, né? Quando eu como o pão é a carne, né? O vinho não alcoólico, né? O sangue. Será que é isso mesmo? Eu estou comendo a carne. É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele tem aquele discurso desafiador? Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer, né, através daquele discurso que a Valesca falou muito bem, é que a gente tem que tomar posse, né? Na verdade, Jesus até vai falar lá no versículo 63, Jesus vai falar, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O que Jesus estava fazendo era usando palavras, usando coisas concretas para falar de algo espiritual. Jesus disse que vocês têm que tomar posse do que eu fiz, do meu sacrifício na cruz. A minha carne vai ser entregue por vocês, o meu sangue vai ser derramado por vocês. E se vocês não tomarem posse disso, do meu sacrifício por vocês, vocês não vão ter vida, vocês não vão ter salvação. É isso que Jesus está querendo dizer ali. Mas a multidão, né, não aguenta ouvir. Na verdade, aquelas palavras de Jesus eram duras, mas não só aquelas palavras de Jesus, todo o Evangelho. O Evangelho, né, ao contrário do que muita gente
espera, né, um discurso de autoajuda, a palavra de Deus me traz paz, né? A palavra de Deus me traz uma tranquilidade. O evangelho não é isso, o objetivo do evangelho não é esse. O evangelho confronta. O evangelho nos tira da nossa zona de conforto. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é: você é pecador. E se você não se arrepender, você vai ser condenado. Essa é a mensagem do evangelho. Não é uma mensagem de coach agradável, de autoajuda. Nem tem nada a ver com a teologia da prosperidade, que diz: Deus quer que você seja feliz, como se o evangelho fosse para isso, como se Deus tivesse fosse o gênio da lâmpada que vai satisfazer os meus desejos. Não é isso. A mensagem do evangelho é uma mensagem confrontadora, dura mesmo. As palavras de Jesus são duras. Em vários momentos da Bíblia a gente vê isso. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que entram por ela. Jesus diz: não tem mais aquele que pode matar o corpo e nada fazer com a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Jesus diz: quem ama mais pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã mais do que a mim não é digno de mim. Quem não está disposto a renunciar tudo por amor a mim, não é digno de mim. Essa é a mensagem do evangelho. Muito diferente do que às vezes a gente imagina que seja a mensagem do evangelho. Jesus diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a mensagem de Jesus. É o discurso duro de Jesus, é duro mesmo, mas é a verdade, né? Porque Jesus, ele próprio é a verdade. E aí, vamos seguir aqui mais um pouquinho. No versículo 62, né? Eu vou falar rapidamente de um por um, tá certo? A gente já viu duro esse discurso. Mas 61 diz: mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os discípulos, disse: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus disse: isso vos escandaliza? Porque Jesus, ele conhece, né, cada coração. Jesus sabe o que é que passa em cada coração. Jesus conhece o coração do seu Wellington, o coração do Rafa, da Rochelle. Ele sabe qual a nossa intenção. Ele sabia a intenção daquelas pessoas. Ele sabia quem estava lá só por causa do pão e do peixe. E ele, inclusive, ele até diz, né? Vocês estão me buscando porque é de mim, não. Vocês estão buscando porque vocês querem o pão, o peixe. Trabalham aí não por essa comida, né? Porque aquela multidão, né, estava encantada com alguém que podia dar para eles comida sem trabalhar, né? Não é bom você poder ganhar sem precisar trabalhar para a multidão? Isso era tudo de bom, e foi atrás de Jesus. Mas Jesus conhece, ele sabe a intenção, a motivação de cada coração, de cada um de nós. E aí, ele diz, né? Vocês se escandalizam? O que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Na verdade, isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando? Jesus, ele desceu de onde ele estava do céu, né? Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e ele subiu, né? Passou 40 dias aqui, né? Agora, né? Como se diz agora, 18, 19, né? E aí ele subiu, né? Subiu. Gestante. 10 minutinhos, Marinha. 10 minutinhos eu avalio. E aí no 63, Jesus vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É tão claro, né? Que aquele discurso era espiritual, que Jesus não estava falando da carne mesmo dele. Ele está falando do sacrifício, do que ele ia fazer por nós na cruz, né? E ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pode ser dura, as palavras de Jesus são duras, mas são Espírito e são vida, são verdadeiras. A única palavra que pode transformar o pecador é essa. É o único poder que existe, né? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus.
Pois esse poder que consiste no Evangelho é vida, espírito, é o que Jesus está falando aqui. E no 64, Jesus vai dizer, mas alguns entre vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus conhece cada um. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Olha só, era uma grande multidão, mas agora aquela multidão, ó, vai embora. Por que a multidão vai embora? Não atendeu as expectativas, né? Não, isso daí eu pensei que ele ia me dar pão todo dia, o peixe todo dia, talvez até podia dar caviar depois, podia melhorar a situação. E ele vem com esse discurso aí. Tem que acreditar, né? Tem que comer da carne. Pois é, não, isso aí não é pra mim não. E Jesus, e olha só que interessante, eles se consideravam discípulos. Eles se consideravam discípulos. Eu ia trazer aquele cartaz. Isso. Eu até ia trazer aquele cartaz que fala, né? O incrédulo, não sei se vocês lembram, o incrédulo, o religioso e o discípulo, né? Eles talvez não se considerassem, não fossem incrédulos, né? Eles até acreditavam, eram judeus, mas eles não eram discípulos também. Eles eram religiosos, certo? E a gente tem que se questionar, o que é que eu sou? Eu sou um discípulo mesmo de Jesus. Jesus, ele conhece, ele sabe o que é que está em cada coração, né? E aí no versículo 67, eu acho maravilhoso esse versículo. Jesus pergunta, né? Muitas vezes a Bíblia nos interpela com perguntas, eu acho isso sensacional. Em vez de afirmar, ela nos leva a um questionamento, né? E Jesus faz isso aqui. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus podia ficar pensando, puxa vida, todo mundo está indo embora, eu vou ficar aqui sozinho, então deixa eu amenizar o discurso. Mas ele não faz isso. Ao contrário, ele confronta ainda mais os discípulos. Ele diz, vocês querem ir também? Eles estão indo. Vocês querem ir também? Jesus não está em busca de seguidores. Na verdade, Jesus, ele não precisa de nós. Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Se ninguém o buscar, ele vai continuar sendo Deus. Nós é que precisamos urgentemente dele. Mas Jesus, ele não vai amenizar o discurso. Muito pelo contrário. Ele vai colocar os discípulos numa posição de decisão. O que é que vocês querem? E o evangelho é isso também. Eu já falei várias vezes aqui, falar mais uma vez, o evangelho não é só conhecimento, não é. Não é pra gente, a gente está estudando aqui, né, toda semana uma parte do evangelho, mas isso aí não é só pra gente conhecer a Bíblia, não é. O evangelho é confrontador, ele espera de nós uma decisão de vontade. E Jesus faz isso com os discípulos. Vocês vão querer ter compromisso? Vocês vão querer se posicionar? Ou vocês vão querer ir com a maioria? E aí, no versículo 68, quem pode ler? Porque Pedro aqui, ele fala algo também lindo, maravilhoso. Alguém leu o 68 e o 69? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Ao ouvir aquela pergunta, né? Vocês querem ir também? Pedro é mais impulsivo, né? Ele é sanguíneo, ele sempre vai estar à frente, né? E Pedro, ele responde a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Para quem que a gente pode ir? E eu faço essa mesma pergunta hoje aqui. Para quem? Quem foi o único que morreu na cruz do Calvário, sendo Deus, sendo santo, sendo perfeito? Morreu.
se despiu de toda a sua glória, se fez homem, habitou entre nós e derramou todo o seu sangue, pagou o preço de sangue para a nossa salvação. Quem fez isso? Paulo fez isso? Pedro fez? Não. Nenhum santo fez isso. Homens santos, eles não fizeram isso. Maria não fez isso. Padre, pastor, nós não temos que ir para ninguém a não ser Jesus. Pedro diz, para quem? Não tem outro. E a Bíblia diz, e nenhum outro a salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus. E ele ainda diz, pois tu tens as palavras de vida eterna. Só existe um que pode nos dar a vida eterna. E esse é Jesus. Nenhum outro. No momento mais crucial da nossa vida, qual é o momento mais crucial, mais difícil da nossa vida que a gente vai passar? É a morte. Só tem um que pode fazer a diferença. Só um que pode rogar por nós, né? Pecadores, só um. É Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele. E aí, só para terminar, ele continua, né? Dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O verdadeiro discípulo sabe quem é Jesus. O verdadeiro discípulo já teve um encontro real, íntimo. Eu conheço, eu sei o que eu crido, eu conheço. Nós temos crido e conhecido. Isso é salvação. Isso é evangelho. É você ser confrontado e você responder a esse confronto, dizendo sim para Jesus e o recebendo no seu coração. E Pedro sabia disso, não só com a mente, mas ele tinha conhecimento de quem era Jesus de fato. E para terminar, o versículo 70 e 71 diz, e respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Pessoal, a gente começa o capítulo 6 com uma grande multidão de milhares de pessoas seguindo Jesus, porque Jesus estava dando pão e peixe, né? Estava dando bênçãos, né? Eram as pessoas que iam em busca não do Deus que dá bênçãos, mas das bênçãos de Deus, só queriam as bênçãos de Deus. Depois, e aí essa multidão se vai, quando vê que não tem mais pão e peixe. Depois ficam alguns discípulos, mas quando eles escutam um discurso duro, confrontador, eles também vão. Ficam quantos? 12, né? Fica 12. E aí desses 12, um deles, Jesus diz que quem é? Ele escolheu, mas a pessoa É. ele não sabia aproveitar. E um daqueles, né? Ainda o diabo, né? Jesus disse, é Judas. Então eu fiquei pensando, sabe? Não são muitos que vão ser salvos, infelizmente. Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Não pense que a maioria vai ser salva, não. Jesus, alguém pergunta para Jesus, né? Lá em Lucas 13. Certo. E disse-lhe, alguém pergunta para Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele entendeu, pelo discurso de Jesus, que não eram muitos. São poucos os que se salvam? E Jesus respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A grande maioria vai embora, porque a grande maioria não está interessado em salvação. A grande maioria não está disposta a se arrepender, a renunciar ao pecado do mundo para ter uma vida com Deus de verdade. A grande maioria não fica confortável, não está confortável com um discurso confrontador.
E aí, para terminar, eu lembro da parábola do semeador, né? Que Jesus fala de 4 sementes que foram semeadas. Senta aí. E aí, Jesus fala, né, de quatro sementes. Na verdade, 4 terrenos que recebem a semente, né? Que cai à beira do caminho, outro no meio dos... Vocês lembram? Pedregais. Outro no meio dos espinhos, que são sufocadas. Somente um que cai em terra boa, né? A maioria, infelizmente, ou deixa que essa palavra saia, que o inimigo roube a palavra, ou então o coração é duro, pedregoso, a palavra não consegue entrar para produzir vida, ou então até que entra um pouquinho, pessoas gostam, pessoas ouvem, mas os cuidados dessa vida sufocam. Poucos são os corações como aquela terra boa, que a semente cai, germina e dá fruto a 30, 60, 100. E a reflexão que eu trago para nós nessa manhã é: como é que está o meu coração? Ouvindo esse discurso duro, né, que o evangelho confronta, como é que eu estou? Em que caminho estou? Estou no caminho estreito, apertado? O caminho apertado é o caminho da renúncia, é o caminho de uma vida mesmo de santidade com Deus, ou eu estou na maioria? Caminho largo, muitos entram, espaçoso, eu faço o que eu quero, sem me importar com a vontade de Deus. É o caminho que conduz à perdição. Em que caminho eu estou? Será que eu sou discípulo mesmo? Ou eu sou discípulo como aqueles que, ouvindo o discurso duro, foram embora, porque não estavam dispostos a renunciar por amor a Deus? Que sejamos como Pedro, né, naquele momento. Senhor, só Tu. Que possamos depositar nossa fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus, sabendo que só Ele tem as palavras de vida eterna. Que possamos crer e conhecer a Cristo de fato, de verdade, né? Amém? Amém.